Como você se torna essa pessoa autossuficiente? Para mudar essa mentalidade e ser autossuficiente, é notar o quanto dependemos da cidade. Mesmo com dinheiro, há mais controle e restrições. A questão da cidade de 15 minutos, o controle facial, tudo isso vai levando à perda das nossas liberdades individuais. Sua luz e água dependem de fornecedores externos, que podem decidir quando fornecem ou cortam, mesmo que você pague. Sobre o apagão, você nem percebeu que toda a Espanha estava no escuro? Nada, e se tivesse durado mais tempo, acho que também não perceberia. E sobre a comida, eu tenho galinhas, tenho cabras, tenho um porco, que em breve vou abater. De quanto dinheiro estamos falando que você teve que investir aproximadamente para estar na posição em que está hoje? Eu vou te dizer, mais ou menos aproximado. Sim, né? Por exemplo, você tem que gastar uma certa quantia de euros no começo. E algo como o apagão pode ser algo pontual, mas a cada dia estão nos apagando cada vez mais, até nos deixarem no escuro. Se meu pai não tivesse vindo no dia seguinte me contar o que aconteceu, eu não teria ficado sabendo. Muito boa noite, senhoras e senhores, e bem-vindos a mais um episódio de A Fábrica. Hoje temos um convidado extremamente especial. Vocês já sabem que neste canal sempre falamos sobre sair do sistema, sobre como querem nos controlar, e hoje temos uma pessoa que literalmente rompeu com isso. Sair da Matrix, mas geralmente quando se fala em sair da Matrix, sempre se foca na mesma coisa: liberdade financeira. Agora, hoje temos uma pessoa que não só tem isso, mas também tem liberdade alimentar, é absolutamente autossuficiente. Ele é Iker, do Instagram Vida em Vela. Olá Iker, como está? É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por me convidar, Jota. É um prazer estar aqui no seu podcast. Caramba, cara, a verdade é que vi o seu conteúdo e pensei, cara, eu sempre pensei nisso, de verdade. Se um conflito estourar, se este mundo for para o inferno, se ficarmos sem luz, sem energia, tudo, a única maneira de sobreviver e de cuidar dos seus é levando um estilo de vida como o seu. Conta pra gente um pouco como você começou. Isso mesmo, mas antes queria dizer que não precisa esperar uma catástrofe acontecer. Isso não é sobre fazer uma mochila e ir embora, mas sim sobre todas as coisas que vão acontecendo com a gente e que vão nos controlando, acontecem todos os dias. Não é apenas um apagão pontual, mas sim um apagamento diário. Estamos perdendo soberania e não conseguimos nos alimentar do que produzimos. Existem cada vez mais leis, mais restrições, e algo como o apagão pode ser algo pontual, mas a cada dia estão nos apagando cada vez mais, até nos deixarem no escuro. Quando houve o apagão, nem percebi, pois sou autossuficiente. No que diz respeito à eletricidade, não tenho fornecimento na propriedade onde moro e tenho painéis solares. Também tenho uma fonte de água própria e tenho meus animais. Se meu pai não tivesse me contado no dia seguinte, eu nem saberia disso. Vamos ver. Ou seja, você, sobre o apagão, nem percebeu que toda a Espanha estava no escuro? Nada, zero, zero. Na verdade, eu estava na minha chácara, estava lá com minha galinha, só estava fazendo o galinheiro e nem fiquei sabendo. Eu ligo para minha mãe todo dia e achei estranho o telefone não funcionar hoje. Segui com minhas coisas e não soube do apagão. E se tivesse durado mais tempo, eu acho que também não teria problema, porque os serviços básicos como luz e água eu tenho próprios, não dependo de fornecimento externo, nem da rede elétrica, nem do sistema de bombeamento da cidade, nem nada. Sobre alimentos, tenho galinhas, cabras, um porco que vou abater em breve, garantindo carne, leite e ovos. Também cultivo uma horta com vegetais para consumo. Assim, não me falta nada. Quer dizer, veja, literalmente você poderia não sair dessa pequena chácara e ter tudo o que precisa para a vida toda? Essa é a missão. Na verdade, eu não tenho nenhuma experiência, não sou alguém que tenha vivido assim a vida toda. Mas aos 21 anos decidi viver na cidade sem experiência. Na vida que levo hoje, eu não sabia nem ordenhar, nem fazer queijo, nem criar galinhas, e aprendi tudo do zero. Então, a missão é essa, não precisar de nada de fora. Sei que no início é preciso esperar, pois os animais precisam crescer e dar alimento. As cabras, por exemplo, engravidam antes de dar leite. Eu processo, mas essa é a missão. Quando abato o porco, tenho carne por muito tempo. As galinhas dão alimento diariamente. Bom, na verdade para você, Jota, eu trouxe ovos das minhas galinhas sem documento, que esses não estão registrados nem absolutamente. Vamos ver, isso, deixa eu ver um. Então esses são ovos feitos por você. Por mim não, pela galinha. Haha. Deixa eu ver, caramba, é verdade. Só de olhar pra sua cara eu acabei de te imaginar ali botando os ovinhos, né? Deixa eu ver, são suas galinhas que botam isso? Esse que você está pegando agora é de pato, né? O maior é de pato, ou de pata. E é mais duro também, né? Sim, quando você quebrar vai ver que a casca é muito dura. Este é ovo de pato e... Oh, caramba, cara. Você também tem um ovo azul aí. Também esse, né? Sim.
De que é esse de galinha, mas a gema é azul também. Sim, não é brincadeira. Haha. Caramba. Você acabou de me deixar, né? Sacana, muito obrigado, isso é um presentão. Isso aqui você não acha em nenhum lugar. Ovo sem RG, sem número. Qual é a diferença, por exemplo, entre esses ovos e os que você compra no supermercado? Primeiro, o sabor e os nutrientes que o ovo tem. Não tem nada a ver. Minhas galinhas que mostro nas redes sociais ficam soltas, não as guardo, mesmo com gripe aviária ou outras coisas que dizem para nos controlar. Minhas galinhas ficam soltas, comendo minhocas, capim, ciscando na terra e passam o dia todo no sol. Elas entram, botam o ovo e saem, ou seja, ração elas quase não conhecem e comem do que a terra oferece, e praticamente não tem custo. E esses ovos são espetaculares, você pega um ovo desses e depois pode preparar do jeito que quiser. Uma prova, você pode beliscar a gema e ela vai ficar aqui com a gema do ovo, sem exagero, viu? E bom, é que a clara, por exemplo, a clara é muito mais viscosa e está muito mais grudada na gema, porque é muito mais fresca do que os ovos do supermercado. Quando você quebra um ovo do supermercado na frigideira, a clara se espalha e rompe. Aqui, a clara é bem densa e melhor, além dos nutrientes serem superiores. Poxa, que presente você me deu, de verdade, eu te agradeço muito, viu? Ainda mais agora, com toda a proteína que eu tenho que consumir, isso é espetacular, caiu como uma luva pra mim. É coisa de louco, coisa de louco. E além disso, com o sabor que esses ovos têm, você também me deixou numa situação complicada, porque depois que você prova esses ovos, não dá mais pra comprar os do supermercado? Nem mesmo os caipiras. De jeito nenhum, impossível, olha só. Essa questão dos ovos orgânicos e caipiras ficou ainda mais complicada com a gripe aviária, pois dizem que agora todas as galinhas precisam ser confinadas sem acesso ao ar livre. Mas depois continuam te vendendo ovos caipiras e ovos orgânicos que, em teoria, são criados soltos. Como é possível te venderem ovos caipiras e galinhas livres, se por outro lado estão dizendo que você tem que mantê-las presas? Isso também não é verdade agora, isso é uma incoerência. Sim. Porque o ovo é um superalimento totalmente, é um dos melhores alimentos que existem. Cara, Iker, estou muito feliz com esse presente, você não imagina. É um dos melhores que já recebi, incrível. Quero falar um pouquinho sobre você. Como você se torna essa pessoa autossuficiente? O que faz você ter esse estalo e principalmente como você começa? Certo, a primeira coisa pra mim, pra mudar a mentalidade e ser autossuficiente, é perceber principalmente o quanto somos dependentes na cidade. Que por mais dinheiro que você tenha, depois cada vez há mais controle, mais restrições. A questão da cidade de 15 minutos, o controle facial, tudo isso vai levando a que percamos as liberdades individuais de cada pessoa. E isso não tem nada a ver com dinheiro. Mesmo com muito dinheiro na cidade, sua luz e água dependem do fornecimento. Mesmo pagando, eles decidem quando você terá luz ou cortá-la. Em caso de apagão ou problemas com alimentos, chega um dia em que dizem: gripe aviária, o preço dos ovos sobe, peste suína, o preço da carne de porco sobe, ou quando não haverá ovos, ou quando não haverá carne de porco. No fim, cozinham um sapo em fogo baixo, até ele morrer sem perceber. O que eu dizia é que a autossuficiência não se resume a preparar uma mochila para fugir em caso de guerra. É a cada dia ir fazendo esses atos para ser mais livre. Então, para mim, o passo número 1, acima de tudo, muito importante, que me fez mudar a mentalidade, foi perceber que a cidade era muito dependente e que não importava o quanto de dinheiro eu tivesse. Que eu sempre ia estar aqui cumprindo regras e seguindo o que me impunham. E talvez eu não visse sentido nisso, mas tinha que aceitar do mesmo jeito, porque não tinha outra opção. E o mais importante para mim também não é, por exemplo, que você tenha algumas galinhas e economize dinheiro, ter placas solares ou não ter. Para mim, o mais importante não é o dinheiro, mas a liberdade de poder dizer tanto faz se acontecer uma catástrofe ou qualquer coisa. Que eu sei que tenho ovos ali, ou sei que tenho leite, ou sei que tenho um porco, que tenho carne, que tenho a despensa cheia de embutidos. Para mim, tanto faz se isso acontecer ou tiver apagão, pois tenho placas solares e não ligo para a economia. Me importa mais a liberdade e a soberania que eu tenho de decidir quando eu tenho o que e quando eu decido ligar a máquina de lavar ou fazer o que eu quiser. Mas porque eu quero, não porque me obrigam. Isso é o mais importante que eu ganho vivendo dessa forma autossuficiente. É absolutamente admirável e realmente eu concordo plenamente com você. Quero te fazer perguntas sobre o processo de comprar o seu espaço. Você disse que não nasceu vivendo dessa forma? Conte um pouco sobre como é comprar os animais e a terra para eles viverem. Quantos hectares você possui? Fale mais detalhes para a gente. Todo esse processo para se tornar quem você é hoje? Certo, o primeiro de tudo para mim, o fundamental e tudo o que me permitiu ter esse estilo de vida é ter um trabalho que seja remoto, não precisar depender de ir 8 horas a um lugar físico.
E também eu empreendi. Tenho um negócio online com meu irmão gêmeo. Para mim, o mais importante é ter liberdade de tempo, mais do que dinheiro. Não me preocupo com o tempo, pois organizo o meu dia de qualquer forma. E então eu digo, nessa hora vou trabalhar, nessa hora vou ficar com os animais, ou fazendo as coisas. Então, quando você tem essa liberdade de tempo, pode começar a fazer muitas coisas, a se informar e perceber todas essas coisas das quais você é dependente. Porque no final, se você está na roda do hamster e trabalha 8 horas, depois você não tem tempo para pensar no que acontece ao redor. Então, nunca vai despertar ao sair da matriz, como diz. Para mim, o mais importante é ter isso. Uma maneira de ganhar dinheiro que não dependa de ir 8 horas para a cidade. Também para ter tempo para você e dedicar mais tempo à sua casa, ao que você vai construir. Eu, no meu caso, quando estava na cidade, já trabalhava remotamente e quando vim para o campo foi com a renda que eu gerava dali. Então, quando já estava no campo, eu já dedicava o mesmo tempo ao trabalho. E depois, todo esse tempo eu tinha para construir. Para construir o quê? Para construir um galinheiro, para pensar em como vou cuidar, por exemplo, das cabras ou como vou me organizar. A questão da ordenha, do processamento do leite, tudo isso. Posso me permitir porque tenho tempo. Não é tanto pelo dinheiro, embora ele seja necessário no início. Se isso não é uma tradição de família e não é algo que você herdou, sempre vai ter que comprar animais, mas é um investimento inicial. Vai ter que comprar, por exemplo, placas solares, mas é um investimento inicial. Depois é algo que você faz no começo como uma base mais ampla do que é o investimento, mas no final retorna. E quando você já paga por algumas placas solares, no final elas duram muito tempo. Quando você compra algumas galinhas, no final não vai precisar comprar galinhas de novo, por muito tempo. Você as incuba ou faz todas essas coisas e no final, com esse investimento inicial, você pode ter retorno, pode obter esses alimentos ou esses benefícios praticamente de forma infinita. O mesmo vale para uma horta. No início talvez precise comprar sementes, mas muitas vezes alguém doa. No ano seguinte você já terá muitas sementes. Você tem um banco de sementes, já não precisa comprar nada e já planta com o que tem, com a água do seu poço, já não precisa de mais nada. Não é algo idealizado, era apenas como se alimentava antigamente. Sua avó ou minha avó sempre moravam em um vilarejo ou em uma aldeia, e no máximo o que gostaríamos é de voltar a fazer o escambo que se fazia antigamente. Eu tenho, por exemplo, azeite e você tem amêndoas, então eu troco suas amêndoas pelo meu azeite, por exemplo, né? E assim não é necessário esse ciclo de trabalhar, conseguir dinheiro, gastar comprando, em vez de tempo, dinheiro, comprar. Vou usar meu tempo para conseguir esse recurso como alimento. Prefiro na próxima semana abaterei o porco. Prefiro passar 2 dias trabalhando para depois ter um monte de carne para meses, até mesmo para um ano. Prefiro fazer isso, prefiro empregar meu tempo para conseguir meu alimento do que usar meu tempo trabalhando e com esse dinheiro comprar o alimento separado. É mais eficiente. Geralmente, ao trabalhar, você atua mais pelos interesses de outros do que pelos seus próprios. Então, É incrível e me parece impressionante, na verdade é algo a se almejar, né? Agora, quero entrar um pouco mais em detalhes ainda. De quanto dinheiro estamos falando que você teve que investir aproximadamente para estar na posição em que está hoje? Bom, isso eu poderia te dizer, mas não é. Não é algo que sirva, vou te dizer, mais ou menos aproximado, foi por algumas dezenas de milhares de euros. Você tem que gastar no começo com um terreno e tal, mas isso depende. Tem gente que compra um terreno rústico e uma casa container, então o terreno sai muito mais barato. Tem gente que, sei lá, já tem um terreno que herdou, então isso já está resolvido. Tem gente que não quer tantos animais, então acaba gastando menos. Tem gente que talvez não queira ter placas solares, porque não investe nisso. No final, é o que você quiser, o quão independente você quer ser é proporcional. Eu acho que o dinheiro que você vai gastar, se quiser ser o mais autossuficiente possível, vale a pena. e ao mesmo tempo depois você economiza tudo isso. Você sabe que é um investimento. Não é só gasto, é investimento. Faz quanto tempo que você não vai a um supermercado? E eu, agora, por exemplo, para comprar ovos, leite, verduras, eu não compro muito, mas tudo isso eu produzi até agora por mim mesmo. O que é agora, por exemplo, a carne? Isso, como eu disse antes, é um processo, por exemplo, agora a questão da carne. Agora eu realmente tenho que comprar algumas coisas, porque isso não acontece da noite para o dia. E já faz um ano, as pessoas ficam impressionadas com tudo. Eu consegui em um ano, mas só faz um ano. Então, por exemplo, quando agora eu faço o abate do porco, vou ter carne para muito tempo. Então, agora a carne, eu não vou precisar comprar. Agora, tenho mais leite e daqui a pouco os cabritinhos vão crescer, então vou ter carne, ou se for fêmea, vou ter outra fêmea para criar. Então, mais leite, mais carne. Sempre é um ciclo, um fratal igual ao da galinha. Você tem uma galinha, ela te dá ovos todo dia. Em Cuba podem nascer galinhas ou pintinhos,
e essa galinha repete o ciclo. Galinhas ou pintinhos, que também podem ser consumidos. É um fractal que no final você realmente investe no começo, mas ele te retorna infinitamente muito mais do que você investe. Pois é. Entendi, gostei muito, especialmente da sua referência de que o mais importante é tempo, não dinheiro. Totalmente. É verdade, muitos não percebem que o nosso recurso mais valioso é o tempo. Então, nada, na verdade eu estou impressionado, diria eu, me interessa muito. Quero saber, dentro da sua autossuficiência, você vive com todas as comodidades normais que uma pessoa tem, por exemplo, aqui em Madrid? Ou seja, você tem máquina de lavar, secadora e cozinha, podendo ser a gás? Me conta um pouco, como é a operação? Me conta um pouco quanta energia você consome. Você tem luzes, pode ter sua televisão. Olha, televisão eu não tenho, não porque eu não possa, mas porque eu não quero. Simplesmente não quero ter televisão. Mas, por exemplo, eu posso ter uma casa completamente normal, com luzes, com máquina de lavar, com geladeira. PlayStation eu também não tenho, mas eu poderia ter. Posso te perguntar, você consegue ser autossuficiente e manter seu PlayStation conforme seu estilo de vida? Se é o que faço, essa pergunta é para saber até que ponto as placas solares podem suprir, você pode ser totalmente autossuficiente, sem acesso à rede elétrica. Isso me impressionou, exatamente. Exato. Para mim é obrigatório depender apenas das placas solares, porque eu não tenho rede elétrica, não tenho fornecimento da rede, estou perdido na montanha. Então, as placas solares, dependendo de como você dimensiona a instalação, eu também tive que aprender a instalar placas solares sem ter nenhuma ideia antes, porque fui enganado, tive que aprender a fazer sozinho. No final, ao instalar placas solares, o mais importante para evitar falhas é calcular o consumo e saber quanto gasta para produzir isso com as placas. Exato, as placas funcionam como as demais, mas recebem energia das placas solares, dependendo da quantidade que você escolher. O inversor que você quiser colocar, as baterias. Isso está mais relacionado com a autonomia que você quer ter e tudo mais. Mas, por exemplo, eu tenho as placas solares e elas funcionam o ano todo. E no inverno, que tem menos horas de sol e o sol está mais baixo, eu continuo tendo luz sem problema nenhum. Nunca acabou para você. Né? Só perdi porque fizeram errado comigo, me enganaram e precisei consertar. Por exemplo, quem tem placas solares pode ter dificuldades, mas com boa organização desde o início não há problema. Ou tem um dia ou semanas que o sol não aparece, mas mesmo nublado as placas carregam, viu? Por exemplo, mas se você tem um dia ou algumas semanas que eu digo que o dia está muito escuro. Então talvez você possa comprar gasolina e ter um tanque de gasolina para se autoabastecer, porque se acontecer de você não ter luz do sol, com isso você já teria esse fornecimento, que é a energia, de forma independente. Também tenho água, eu tenho água de um poço. Era isso que eu ia te perguntar agora. A questão da água, de onde vem a água? Como você tira essa água de um poço com uma bomba d'água? E daí, bom, daí também. Agora eu bombeio para um reservatório de água, onde eu armazeno e depois dali para casa. É simples. É um chuveiro normal. Exatamente. Eu abro a torneira e tem água, e eu acendo a lâmpada e tem luz, ligo a máquina de lavar. Absolutamente tudo normal. Isso, totalmente fora do sistema, Totalmente. é que no tempo em que vivemos hoje, o que você faz parece mágica. Sim, mas não tem nada mais distante da realidade. Antes também. Além de que não havia tantas comodidades. Olha, essas comodidades de televisão, vídeo, eu até poderia ter, mas não quero. Simplesmente isso. Sim, mas você poderia. Sim, eu poderia ter televisão ou PlayStation se quisesse, mas na verdade não quero. Mas eu acho que também a questão da água eu também tenho fora, independente, não tenho poço, depois envio para uma cisterna e daí para casa. Eu tenho essas comodidades de abrir a torneira e sair água, tudo sem esses suprimentos que te fornecem na cidade. E tudo isso também não é nada louco. Antes também se tinha, se bebia água de poço. E essas comodidades de ter luz, ou ter um telefone e outras coisas não existiam antes, mas também não faziam falta. Antes as pessoas trabalhavam no campo e não ficavam em frente a uma tela, ou não era necessário que tivessem todas essas comodidades ou essas coisas que agora precisamos, mas que na verdade não são necessidades. E sim algo imposto e não é necessário que você assista televisão. Na verdade é até melhor que não assista. E também, tudo o que percebo vivendo desse jeito é que tudo está em equilíbrio. Os animais, quando crescem, quando você os sacrifica, a carne que eles te dão, depois. Por exemplo, os partos dos ruminantes acontecem na primavera, quando a grama está melhor, para que as cabras ou os ruminantes comam o melhor pasto e produzam mais leite. Tudo isso está perfeitamente planejado. A questão da lenha também. Antes não tinha gás, antes não tinha fogão elétrico, as pessoas cozinhavam do mesmo jeito, cortando lenha, isso é o mais normal e o mais comum.
Agora vemos que cozinhar com lenha. A gente diz que isso é um luxo, não é um churrasco com lenha. Agora, com carvão e tudo mais, lembra como era antigamente. Não vou te dizer que seja algo complicado, simplesmente é voltar atrás e acredito o que devemos fazer e que estou começando a fazer. Quero te perguntar, me dá mais detalhes sobre o poço? Quero saber, foi você que fez o poço? Não, já estava feito na fazenda, já estava feito na fazenda. E sobre o poço? Simplesmente você coloca uma bomba d'água com uma mangueira que pode ir diretamente para a casa se estiver perto. Ou, bom, se você tiver uma bomba com muita potência. E isso impulsiona a água, suga e impulsiona, e isso é uma maravilha. Bom, você realmente precisa fazer a instalação da tubulação, mas isso também é algo muito simples. E colocar as torneiras e pronto. Também não é algo tão complicado. E que podemos conseguir também por nós mesmos. Certo, perfeito. Então você já comprou o terreno com o poço, não foi? Ou seja, é simplesmente um poço que cavaram, encontraram água e pronto. Isso é ilimitado, isso não acaba. Vai se reabastecendo, por assim dizer, quando você tira, depois vai se reabastecendo, vai se reabastecendo, vai se reabastecendo. Vem da terra, a água e no final sempre... Ele é puro e limpo. Olha, exatamente, isso é outra coisa importante. A água seria pura se o ser humano não estivesse por aí. Metendo a mão e fazendo, por exemplo, monocultura. Ao redor de onde eu moro tem muita monocultura. Então a monocultura implica pesticidas, implica herbicidas, implica um monte de produtos químicos que são jogados na terra. Da terra vai para a água, depois ao poço e à minha casa. Então é muito importante que quando vivemos em um ambiente assim, natural, mesmo que a gente pense que é algo idílico, beber água de poço, temos que saber bem de onde ela vem. Se houver monocultura pulverizada com muitos pesticidas ao redor, isso contamina a água e impede o consumo. Eu também tive que fazer um estudo, tive que aprender como filtrá-la, como tratá-la para que seja própria para o consumo. Ou que a água já é própria para o consumo. Mas foi difícil para você, não foi? Sim, claro, para mim, principalmente perceber o que estava dando errado. Porque também nas análises eles não medem todos os parâmetros para dizer se são pesticidas ou não. É preciso ser específico. A análise da água mostra parâmetros como condutividade, mas pode não identificar um pesticida específico. Isso é muito específico, então você tem que pedir isso separadamente. Então eu pensando, digo, o que pode acontecer com a água? Porque ela me fazia mal. O que pode acontecer com a água? Algo acontece com ela? Ao perceber que estava cercado de monocultura, pensei, tem que ser assim? Analisei e confirmei. Como você evita esse problema? Como elimina esses pesticidas tão prejudiciais para o corpo da água? Geralmente com uma máquina de nanofiltração, ela impede que pesticidas ou outros agentes passem, mantendo a água pura e remineralizando. Também comprei essa máquina. É a mesma coisa, você só precisa comprar uma vez e depois raramente precisa comprar de novo. Talvez só precise trocar o filtro de vez em quando. Mas é isso, você pode ter água que não é própria para consumo, e se você usar essa máquina, bom, sempre tem que ser potável, né? Mas, por exemplo, se a água tiver esse problema de pesticidas, mesmo passando por uma máquina de osmose reversa, a osmose reversa também não remove completamente os pesticidas. Mas uma máquina dessas de nanofiltração resolve, e aí você já tem água. Mesmo que a água esteja contaminada, você resolve com outro aparelho, não é? Totalmente. Realmente é uma barbaridade, viu? Tudo o que você conseguiu, e principalmente em um ano, isso sim me impressionou ainda mais. E na verdade, estou com uma fome agora, estou em jejum, e estou vendo esses ovos aí, e estou com uma vontade de comer. Incríveis. Mas agora vamos falar. Você mencionou uma dieta praticamente baseada em animais. Sim. Totalmente. Ou seja, Ser autossuficiente e vegano é possível? Boa pergunta. eu quero te fazer. É impossível? Como? É impossível. Ser vegano só é possível se tiver um supermercado perto. Por quê? Porque você, por conta própria, de forma autossuficiente, não conseguiria esses cereais, essas leguminosas. Bom, tofu então, nem se fala. Quem planta soja é quem transforma. É impossível, pois os animais são os mais acessíveis e constantes o ano todo. Galinhas e patos, dependendo da raça, fornecem ovos diariamente. Se você mata um porco, tem carne para um ano. Se caça, também tem carne para muito tempo. E sozinho, por conta própria, você não precisa de uma indústria inteira para conseguir isso. Então, o veganismo, além de não poder ser autossuficiente, é uma medida de controle da população. Por quê? Porque se estão dizendo que os alimentos de origem animal, que os ovos têm colesterol, que a carne causa câncer, todas essas coisas, ou que o leite faz mal para depois te vender leite de soja, tudo isso, no final, é propaganda científica que fazem por meio de estudos, supostamente, mas depois você vê como é. Os financiados recebem apoio de farmacêuticas e empresas que lucram com os resultados do estudo.
E no final, o maior estudo que existe na história é, na verdade, a própria história, a evolução na história do ser humano, que sempre funcionou. Exatamente, as pessoas comiam o que tinham ao redor, não comiam soja do Canadá, porque não podiam. Cereais ou cereais da Kellogg's? Exato, cereais. Mas além disso, esses cereais ultraprocessados, nem vou comentar, mas cereais feitos de farinha, ou seja, de trigo, de milho, todas essas coisas. Milho até dá para plantar e, se plantar, tudo bem, mas uma pessoa 100% autossuficiente e vegana, eu não conheço nenhuma. Se houver alguém vegano e autossuficiente, que venha e me prove. Mas o veganismo é isso. Está por trás de pessoas que querem controlar a população e que se beneficiam dos resultados desses estudos. E também quando dizem que a carne faz mal, é para te vender carne sintética, produtos veganos, que por acaso são feitos com cereais ou monocultivo. Quem é dono é quem está dizendo para você que a carne e os ovos fazem mal. No final é um conflito de interesses. É o mesmo que está dizendo para mim que os ovos fazem mal. Ele está me vendendo os produtos veganos e ele é dono da matéria-prima da qual vem esse produto vegano. Então eu não acredito nisso. Então, todos esses cientistas que ficam dizendo que a carne, que os ovos, que o leite e que todas essas coisas, no final eles estão caindo nessas armadilhas do sistema, que pra mim é pura propaganda pesada e o que eles querem é controlar tudo. Porque se você tira da pessoa a carne, tira os ovos, tira o leite, essa pessoa o que tiver que comer vai ter que comprar. Quero fazer um parêntese sobre o leite. O leite faz mal. Isso tem sido dito ultimamente. O leite do supermercado não é igual ao que você toma. Não, eu tomo direto. Do jeito que sai da cabra. Isso é não pasteurizar. E me conta um pouco. Olha, tudo isso do leite também tem controle por trás. Porque no final quem fez a... Bom, isso vem. Isso de que o leite cru, o leite que sempre se tomou, é ruim. Depois da industrialização em Nova York, o que aconteceu foi que houve um surto em que muitas crianças morreram por consumir leite cru. Mas não te contam. O detalhe importante é que as vacas das quais tiravam leite eram alimentadas com resíduos da destilação do uísque, então elas eram alimentadas assim. Eles alimentavam e embriagavam as vacas, entregando um leite ruim e ainda adulterado. Eles colocavam farinha, colocavam melaço, colocavam gesso, colocavam água, e a canalização da água ali não era potável, então colocavam água para que parecesse leite. De verdade, porque o que as vacas davam era ruim, e tudo isso depois era vendido para as pessoas. Claro, as pessoas consumiam como sempre consumiram, mas o problema é que isso matou um monte de crianças. O problema não era o leite, mas o que fizeram com ele. Tinham feito com a vaca? Com a vaca e depois adulterando o leite. E tudo. É Swill Milk, se quiserem procurar. Como se chama? Swill Milk. Sim, isso vocês podem procurar e ver. Que foi assim. Além de tudo isso, o que aconteceu? Pretexto perfeito para quê? A pasteurização do leite é obrigatória? O que acontece aí? Os pecuaristas locais que não podiam arcar com aquela máquina de pasteurização não podiam vender leite. Aí você já elimina as pessoas, os pecuaristas, gente como você, como eu. Fora do mercado você tem um monopólio. Um monopólio de quem? Das grandes empresas e das grandes corporações que podiam pagar por essas máquinas? Então, você está tirando do mercado todas essas pessoas que fariam um comércio local e fomentariam mais esse comércio circular? Estamos sempre acostumados a ter que ir comprar leite já pasteurizado, em caixa e tudo mais. Além das propriedades desse leite pasteurizado, ultra pasteurizado, é que tudo se destrói com a pasteurização. Enzimas. Por isso tem tanta gente que tem dificuldade para digerir o leite. Porque o leite cru tem enzimas que te ajudam a digerir, tem lactase, que te ajuda a digerir. A lactose também tem, além de micro-organismos vivos que te ajudam a digerir. Possui proteínas e imunoglobulinas benéficas ao sistema imunológico, todas preservadas. Ao pasteurizar o leite, esses componentes são eliminados. Por isso, o leite recém-tirado não se compara ao do supermercado. Isso é água branca, tem o mesmo nome, mas é um produto totalmente diferente do leite pasteurizado. Leite recém-tirado é diferente do que vendem. Isso não é leite, igual aos ovos. Quando você prova leite fresco e depois o do supermercado, percebe que não é leite, e sempre fazem isso escondido. Quais as principais diferenças? Pode resumir? Sim, a gordura que o leite tem. Bom, veja, se os animais estão soltos e comem pasto, isso faz muita diferença. A gordura tem mais gordura. Depois, além de ser pasteurizado, é homogeneizado. E isso faz com que a gordura... Ou seja, você... Bom, quem está nos assistindo sabe que quando você ordenha o leite, ou vai até alguém que já teve... Bom, que já bebeu leite recém-ordenhado, ao esquentar ou deixar o leite descansar, a nata se forma na superfície.
A nata é a camada mais espessa, a que tem mais gordura, a camada mais gordurosa do leite. E isso sobe por causa da densidade. Ao homogeneizar o leite, você faz com que as partículas de gordura que subiriam ao topo fiquem tão pequenas que se misturam com as de água do leite. Isso também afeta os ácidos graxos do leite, que não são igualmente assimiláveis, etc. Ou seja, tudo isso dá pasteurização. A pasteurização, além do controle, mata o leite e te deixa com uma bebida morta. E por isso também há tanta gente intolerante e tantas outras coisas. Porque não estão acostumados a tomar leite de verdade. E se tomassem leite de verdade, eu acho que isso se resolveria. A maioria das pessoas... Pergunta séria. O que quero te fazer? Desde que você leva esse estilo de vida, notou uma mudança física, de saúde, de energia considerável em comparação a quem era Iker antes? Sim, totalmente. Sobretudo estar mais conectado com a natureza e ter esses momentos de estar mais presente no momento, no final das contas te enriquece muito. Ou seja, a alimentação e a estar mais conectado com a natureza. E também é se afastar de todo esse frenesi que temos na cidade. De ter o celular e uma tela, estímulos, isso também acaba com a sua mente e está conectado com o corpo também. Ou seja, tudo isso tem muito a ver com a questão da alimentação, também com estar conectado aos ritmos circadianos. Você deve tomar sol sem proteção, creme ou qualquer outra coisa. É assim que deve receber o sol. Então isso me trouxe uma saúde enorme. Eu não fico doente. É assim, antes de vir para o campo, eu pensava em me alimentar do que eu mesmo cuido. Mas ao fazer isso, notei a diferença. Uns ovos, o leite recém-tirado, isso é uma maravilha. E isso é pura saúde. Ou não é? Outro dia eu tomei colostro de cabra, que o colostro é o primeiro leite que a cabra dá. Bom, a cabra e qualquer mamífero. O primeiro leite que sai, o primeiro leite mesmo. Esse leite é muito concentrado em gordura e ainda tem um monte de proteínas para o sistema imunológico, que é brutal, ou seja, isso te dá um gás espetacular, e eu tomei isso outro dia. É incrível o que é o colostro, e isso te deixa forte, sim, não, sim, o colostro é brutal. E uma pergunta que quero te fazer, você já tem uma comunidade considerável, já chegou a mais de 100 mil seguidores no Instagram, eu me deparei com o seu, se eu tivesse visto o seu conteúdo antes, teria te seguido antes. É impressionante, de verdade, te admiro muito. Agora vamos falar um pouco sobre quem costuma ser as pessoas que mais criticam o seu estilo de vida. Olha, tem duas pessoas. Primeiro, os veganos, que me dizem que eu tenho que me alimentar sem tipo. Eles veem tudo muito bonito. Mas quando eu faço algo com os animais, eles perguntam: e você não poderia se alimentar sem animais? Então, não posso ser autossuficiente. Além disso, algumas pessoas já me rotulam como perigo à saúde pública. Por tomar leite recém-tirado, muitos dizem que é perigoso e que preciso ferver. Fico sem entender, mas dizem que é proibido, é outra coisa. Você não pode comprar leite de um pastor próximo, um leite recém-tirado, você não pode comprar. E também não pode comprar esses ovos. Ovos sem documento, ou seja, ter a galinha sem registrá-la é ilegal. Você está cometendo uma ilegalidade? Sim, venham me prender, pois tenho galinha sem documento. Isso é algo que muitos confundem. As pessoas acham que a lei tem que ser boa, mas só porque algo é legal não significa que seja 100% moral. Sempre digo que isso é muito sério por causa da escravidão. Era legal. Legalidade não garante moralidade, como no caso do aborto. Exato. Então, que venham me dizer que tomar leite está errado só porque a lei diz isso. Então, pela mesma lógica, o álcool causa várias doenças, dependência, fígado gorduroso e está ligado a muitos problemas. Por que não é proibido? Se faz mal, o tabaco também deveria ser proibido. O tabaco, fumar, mata diretamente, é legal, mas não é moral. Tem um monte de coisas assim que não fazem sentido. Ou vender ultraprocessados para crianças, doces, isso é legal, mas não é moral. Quero te fazer uma pergunta. Por que você acha que é ilegal ter galinhas? Por que você acha que é ilegal vender leite sem pasteurizar? Por que você acha que estão sempre atacando a gordura animal? Por que você acha que o estilo de vida que você promove é considerado um perigo para a sociedade moderna? Porque não é lucrativo, não é negócio que uma pessoa seja soberana em relação ao seu alimento. Ou não é negócio que uma pessoa tenha seus painéis solares e que não esteja conectada à rede. Ter um poço de água e não precisar comprar não é negócio. Precisamos perceber isso, pois realmente amplia nossa visão. Que quando você percebe que tudo gira em torno de interesses, que tudo gira em torno do dinheiro, você percebe que uma pessoa que vive nessa liberdade de produzir sua própria comida, de ter sua horta, de ter seus animais, de ter seus painéis solares, não é negócio.
Então é por isso que demonizam tanto, por isso colocam tantas restrições e também tanta propaganda? Porque existem duas maneiras que eles têm para lutar contra essa soberania. A primeira é com leis, impondo, e a segunda é com propaganda, com a propaganda. O que você faz é afastar muitas pessoas fracas de mente, que não questionam e que acreditam na narrativa oficial. Com essa propaganda você afasta um monte de pessoas. Mas por via das dúvidas, se ainda houver pessoas que querem sair da caixa, como as pessoas que assistem ao seu podcast ou Red Pill e querem sair da caixa, você coloca um monte de impedimentos legais para que elas não consigam, entende? Então, isso acontece por dois caminhos: propaganda e questão administrativa, questão legal. Tudo isso para tirar nossa soberania, para que sejamos dependentes e tenhamos que comprar absolutamente tudo de fora, e para que nos controlem completamente em tudo. Iker, vamos aprofundar mais nisso. Você acha que é só pelo dinheiro? Quer dizer, você acha que toda essa armação, toda essa propaganda, todo esse sistema que ataca de forma tão dura, um estilo de vida como o que você promove se deve única e exclusivamente ao fato de que você não é um negócio? Em parte sim, e em parte é pelo poder. O poder que essas pessoas, essa elite, obtém ao controlar mais pessoas. Não acho que precisem de dinheiro, mas com ele também te controlam. Então, quando eles vão usando essas estratégias, no final, de um jeito ou de outro, seja pela propaganda ou por outra coisa, eles já te têm controlado. Então, com esse controle, eles conseguem mais poder, porque podem manipular as massas. Então, com isso. Que também não falta dinheiro para eles. Eu não acho que falte dinheiro, mas simplesmente é que podem controlar mais as pessoas, então além do dinheiro. Acredito que há esse poder e desejo crescente de controlar e abranger mais. Simplesmente é simples, mas é bastante. Sim, mas, por exemplo, a questão do veganismo, da guerra contra a gordura e contra alimentos naturais. De fato, hoje em dia, como você mesmo comentou muito bem, é proibido que as pessoas tenham suas próprias galinhas. E a verdade é que não há uma base científica que justifique que isso seja assim. Acho que, no fundo, eles buscam uma sociedade de pessoas doentes. Exatamente. Por exemplo, não faz sentido com o tema que você mencionou, o tema das galinhas, que não tem base científica e tudo mais. Além disso, por exemplo, com o tema da gripe aviária, o que acontece? Eles dizem que as galinhas precisam estar registradas por causa de um surto de gripe aviária para que elas estejam cadastradas. E se houver algo em que eles se preocupem com o seu bem-estar e simplesmente matem as suas galinhas assim, sem rodeios? E a solução para curar ou prevenir essa gripe é colocar as galinhas trancadas no galinheiro. Quando elas estão trancadas, o que acontece? Primeiro de tudo, elas não têm sol, que é algo principal e primordial para a saúde. Ao manter as galinhas presas, o estresse aumenta, e isso é o principal imunossupressor. Outro ponto é manter as galinhas confinadas. Elas ficam mais em contato umas com as outras, ficam mais doentes pela falta de sol e também por não comerem os insetos e a comida natural que comeriam quando estão soltas. O segundo é quando elas estão estressadas. Então, esses três, o que fazem é, essa medida que querem tomar para conter um surto de gripe aviária, na verdade está fazendo exatamente o contrário. Não faz sentido, então mesmo que te digam que é melhor porque as autoridades dizem, na prática não é assim. As pessoas sabem que quem tem galinhas soltas vai ter aves muito mais saudáveis do que aquelas que estão em uma gaiola. Isso é óbvio, mas claro, nos fizeram acreditar nisso e temos que rebater e ensinar as pessoas. Olha, não, umas galinhas que estão soltas mais saudáveis e vão ser mais fortes do que umas galinhas que estão presas em uma macrogranja? Algum motivo pelo qual se... dizem que é melhor manter as galinhas presas por causa da gripe aviária? Sim, por isso. É isso. E isso, quer dizer, é um problema que eles criaram para depois te venderem uma solução que só beneficia os de sempre. Exato, vírus. Depois com esse vírus vem o confinamento, com esse confinamento vem a doença, uma doença. Bom, você causa um monte de danos e, bom, esse também é o negócio. Depois vão lançar vacinas e pronto, as pessoas vão vacinar as galinhas ou dar, bom, remédios ou o que for, e vai ser assim. O que ocorreu em 2020 influenciou você a chegar onde está hoje? Em parte, eu tenho 22 anos e eu peguei... Então eu te admiro ainda mais. Então eu entendi tudo isso. Olha, eu estava estudando, porque eu estudei em laboratório, um laboratório clínico, eu estava lá com tudo isso. Para mim, com perspectiva, é muito claro tudo o que eles fizeram. Também lembro de tudo o que diziam naquela época, quando eu estudava, então estava muito envolvido. Claro, eu era um garoto, tinha 16 anos, mas eu estava super envolvido em toda aquela engrenagem de como se falava. E agora, quando olho com perspectiva, eu lembro e penso, caramba, isso era super evidente, sabe?
Tudo era diferente, com a Covid isso diferente. Tem um PCR, mas não, na Covid RT-PCR, que é não sei o que, não sei quantos, diferente. Tudo era especial, tudo era especial. E no final também não acho que foi algo muito bom, o que fizeram com a gente naquele momento. Poxa, Você chegou a se vacinar? eu por desconhecimento sim, ou seja, não tenho vergonha nem nada, simplesmente graças a esses atos sou a pessoa que sou agora e não me arrependo, não me torturo, simplesmente lido com isso. E naquele momento, com o conhecimento que eu tinha, foi o que eu fiz. Sim, não, isso é compreensível. 16 anos não estou me justificando nem nada, mas simplesmente isso também. Em parte eu agradeço, porque graças ao que fizeram também muita gente despertou. Então sempre temos que olhar o lado bom das coisas e também não vai se torturar pelo que fez. No fim, você precisa aceitar e admitir. Isso aconteceu, cometi esse erro. Não é se arrepender, é aprender. Porque se você se arrepende, está sempre se martirizando. Não deveria ter feito, não deveria ter feito. No final você vai ficar pior do que se aceitasse. Olha, cara, fiz isso, o que posso fazer agora? O que posso fazer agora para resolver isso? Olha, então vou me alimentar melhor, vou estar mais conectado com a natureza, mais isso, tudo isso, vou estar conectado à terra, fazendo grounding, todas essas coisas, pronto. Veja o que você pode fazer, não o que você fez. Concentre-se no presente e no que pode fazer agora para resolver. Não fique preso ao passado. Isso serve para tudo, com as vacinas e com tudo. É que é literalmente assim. O lado bom de tudo isso que aconteceu em 2020, eu acho que não existiria Jota se eu não tivesse visto tanta mentira, tanta incoerência, tanta tensão, tanto psicoterror que colocaram na população. Falei isso no podcast do Wall Street Wolverine, está fixado no meu perfil. A pandemia mostrou que os meios de comunicação dominam tanto as pessoas, que se isso tivesse saído na televisão, no horário nobre, as pessoas não teriam pegado essa doença, enfiando o dedo no próprio ânus e pulando com uma perna só. Ao meio-dia teríamos visto muita gente fazendo isso. É uma verdadeira barbaridade, anularam totalmente o pensamento crítico. Iker é exatamente quem eles atacam para evitar nosso pensamento crítico. Pessoas como você, que expandem a mente dos outros, não interessam para alguns. Autossuficiência é igual. É preciso despertar, especialmente com pessoas como você. São pessoas que conseguem dar esses passos e que mostram como o sistema realmente é. Toda essa rede de dependência e clientelismo é movida por interesses, nada é por acaso e não fazem para nosso bem. Acho que esse é o primeiro passo e eles já fazem isso. Um trabalho muito bom. Cara, agradeço muito e acho o seu trabalho ainda mais necessário que o meu. O meu, porque uma coisa é despertar a consciência e outra coisa é literalmente sair do sistema que nos oprime. E às vezes, quando me dizem, você é dissidência controlada, eu até dou um pouco de razão e te explico por quê. Porque ninguém me controla, no sentido de que ninguém me paga para causar certas emoções ou direcionar certas linhas de pensamento. Não é por aí, mas no final das contas, eu dependo de plataformas digitais que estão sob o controle de certas pessoas. Essas pessoas sabem que, se eu ultrapassar certos limites, posso perder meu sustento e faço isso para não ficar sem ele. Eu mesmo sou quem se autocensura e regula a própria mensagem, porque tenho medo de deixar de viver daquilo que me apaixona. Então, sim, é verdade, sim, é perigoso e realmente todo o mundo digital me faz questionar certas coisas. Vou compartilhar a reflexão que tive sobre tudo isso, pois me perguntam bastante. Você não está no sistema, mas tem redes sociais? E olha, eu com a alegoria, por exemplo, de Platão da Caverna. Isso, por exemplo, se eu quero ou você quer ensinar como é realmente a verdade, por assim dizer, que seria sair da caverna para contar para as pessoas que estão dentro. Você tem que descer, tem que entrar na caverna, tem que ir para a caverna, tem que aceitar de verdade. E é um trabalho de dizer, olha, eu vou entrar na caverna, vou jogar, vou estar com essas regras que existem na caverna, mas para ajudar as pessoas a saírem, é assim, eu vejo dessa forma, você está dentro, mas está com as regras deles. Para que as pessoas saiam, despertem, reflitam e consigam. Pois é isso, ver o sol, a verdade e tudo mais. Mas para sair, para tirar as pessoas, não tem como, não pode ser de outra maneira a não ser entrando. Se você não entra na caverna, não pode tirá-las. Então, eu também tive essa reflexão de pensar, e se eu estou dentro? Sim, que estou dentro, sim, que estou dentro, e eu não nego, simplesmente eu. Para mim, vale a pena estar dentro para tirar as pessoas. E eu tenho consciência de que a caverna não é a realidade. A realidade é o que está lá fora. Então, mesmo que eu tenha que descer lá embaixo e tenha que estar com essas regras, e talvez isso seja um prejuízo para mim, para talvez despertar mais pessoas, eu assumo e faço.
E no final, esse é o motivo pelo qual estou nas redes sociais. Porque se eu quisesse ficar só olhando para o sol, por assim dizer, retomando a alegoria da caverna, se eu quisesse ver só a verdade, eu não entraria na caverna. Acredito que quem conhece a verdade deve mostrá-la e expor mentiras às pessoas. Por isso confio nas redes sociais. E você não se sente sozinho, cara, não se sente sozinho. Antes eu te mencionava, eu pensava que havia uma mudança, que as pessoas estavam tomando consciência. Mas eventos recentes, muito recentes, mostram que as pessoas são retardadas, até mesmo aqueles que podem estar mais alinhados com nossos valores e nossos princípios. As pessoas veem o mundo como uma guerra de bons contra maus. E realmente existe a guerra da verdade contra a mentira, existe a guerra da soberania, contra o globalismo, e ambos os lados, a direita e a esquerda, fazem parte da mentira. Essa é a realidade. Ou seja, hoje em dia estão acontecendo conflitos no Oriente Médio e as pessoas analisam de forma pueril, de maneira tão absurda, tipo democratizar o Irã, sabe? E você pensa, poxa, as coisas são muito mais complicadas do que parecem. Mas o que é democracia? Quer dizer, se a gente se baseia nessas coisas, o que é que dizem? Um papel? Ou seja, no final se pensa que as pessoas, só porque podem votar, são livres, só por votar. Rubem Gisbert já participou dos seus debates e explica bem. Só porque está no papel que é democrático, não quer dizer que seja democracia. Isso tem que se basear nos fatos, não em algo que está num papel, não no que alguém diz, mas sim no que se faz. Então, temos que prestar atenção nisso, no que se faz, não no que se diz. Sim, vou levar a democracia para tal país. Sim, mas então você faz isso? Não faz por isso, faz, que também não faz. Não, mas também faz pelos seus próprios interesses. Você vende dizendo que é para o bem das pessoas, diferente do comum. Isso tem relação com o imperialismo mencionado antes. Esse é o assunto. Nós, europeus, achamos que somos o centro do mundo e acredito que realmente somos. O Ocidente tem um controle tão feroz que não acho que haja comparação em outros lugares. Nem sei se na China há leis impedindo pessoas de terem galinhas, pois o país controla muito sua população. Teria que pesquisar, gostaria de saber. Não, é brutal, é brutal, é brutal. Quando eu fiz um vídeo também dizendo que é mais fácil ter galinha, ou seja, é mais fácil ter droga para consumo próprio do que ter galinha. E assim, você tem... Bom, eu venho de um bairro onde eu já vi de tudo, né? E além disso, está todo mundo envolvido nisso e eles têm interesse que esse negócio funcione. Quando a polícia te para, você diz que é para consumo próprio e nada acontece até se te pegam com uma galinha. Ou seja, não é porque acontece ou não pode acontecer. O que a lei diz é que te multam 3.000 euros no mínimo se te pegarem. E por ter droga. Que em teoria, isso é o que falávamos antes, a moralidade e a legalidade. Eu não estou dizendo, eu não sou ninguém para proibir nada. Mas não é feito para o nosso bem, é feito para nos controlar. É preciso diferenciar e ser coerente com isso, além das incoerências no discurso dele. Simplesmente trabalhando com os próprios, anúncios deles, ou seja, com o que dizem neles, só brincando com isso, você já vê as incoerências. Então você diz, beleza, já com essas mesmas, premissas que nos dão, podemos chegar à conclusão de que é falso. Eles olham pelo nosso bem, por termos galinhas. Então, por que não olham pelo nosso bem, por exemplo, permitindo o tabaco? Estou inventando, eu não quero proibir o tabaco, pra mim tanto faz. Eu não sou ninguém pra proibir, mas é assim. Quero te fazer uma pergunta. Como o seu entorno reagiu quando você decidiu levar uma vida autossuficiente e começou com tudo isso? Como assim eu estou louco? Em parte sim. Vamos ver como foi. Porque, como te disse, não venho de uma família assim. Nunca estive no campo, nem trabalhei com animais ou na horta. Meus pais ainda perguntavam, de onde você vem? Porque não é que eu esteja num terreninho aqui do lado, não, eu estou longe. Eles dizem, mas como assim? O que você vai fazer aqui, tal? Mas se você nunca fez essas coisas? E eu, porque quero, vou fazer, porque é a minha vontade. E isso prevalece acima de tudo. Então, um pouco de medo, mas também não. Quer dizer, não me afeta o que dizem. No final, eu vejo isso como um reflexo, porque, por exemplo, você, Jota, talvez me veja e pense, poxa, eu não faria o que ele faz. Ou que medo de viver tão longe, estou inventando, tá? Mas não é algo que você diz pra mim, e sim pra si mesmo. Porque você diria, eu, Jota, não conseguiria viver. Ou minha mãe, eu não conseguiria viver tão isolado assim, teria que ter outras coisas por perto. Você se espelha na outra pessoa ao vê-la agir assim. Então pensa, se estivesse no lugar dela, faria o mesmo. Por isso digo, você está louco, entende? É um reflexo no fim, não está certo ou errado. Também agradeço, pois traz outro ponto de vista e é importante saber ouvir.
E também tem vezes que é bom saber o que uma mãe ou um pai faria na sua situação e algo que você não tinha pensado. Mas no geral foi isso, né? Um pouco de incerteza, sim. Isso foi no início. E atualmente, como vocês enxergam? Eles vêm todo fim de semana. Eles vão todo fim de semana? Claro, agora mais do que nunca. Meus pais e meu irmão gêmeo e eu não tínhamos, né? Meu irmão gêmeo é igual a mim, só que de cabelo comprido e bem mais profundo no que diz, pois vai além. Mas diziam pra gente que por sermos os irmãos mais novos de 5, os meninos eram loucos. Os meninos eram loucos. Agora eles querem voltar pra casa, ficam animados com os cabritinhos, minhas mães também. É incrível no final pra mim. Ver meus pais ali, com a natureza, ou ver meu irmão mais velho, minha irmã, meus irmãos que estão lá, a gente se reúne em plena natureza. Pra mim, isso já é uma vitória. Pra mim, tanto faz o dinheiro que eu ganho, cara. Tipo, na segunda-feira eu vou fazer a matança, vou reunir minha família e isso, cara, é algo que enche meu coração, cara. Segundo, sobre a matança, como você vai fazer? E principalmente, quem vai preparar os embutidos para você? Quem vai fazer para você? Olha, isso também é muito importante. Olha, eu não tenho nenhuma experiência, bom, tipo, nenhuma mesmo, nunca fiz nada do zero. Então imagina que um porco, sabe, bem antes de eu entrar aqui, a pessoa me disse: porque eu vou trazer uma família que de forma tradicional sempre fez isso e eles vão me ensinar a fazer. Então um membro da família que ia fazer, tipo, matar o porco, não vai poder vir por causa do trabalho, essas coisas. Então eu vou assumir, sacrificar o animal. Vou ter que fazer isso eu mesmo. Quando ele disse isso, eu pensei, poxa, mas resolvi fazer mesmo assim, com coragem e sem experiência, porque eu queria fazer. Primeira vez matando um animal para comer? Não, olha, frangos, cabrito, essas coisas sim, mas um animal tão grande, um porco, é um bichão, hein? Um porco pode pesar, bom, o meu, com 6 meses, 100 e poucos quilos. Do que o porco se alimenta? Meu porco se alimenta de bolotas, porque eu tenho um monte de sobreiros. Se alimenta de alfarrobas, se alimenta de ervas, se alimenta de raízes. E também dou ração para ele, porque no final o ideal, ou seja, o ideal seria deixar o porco solto e ele mesmo procuraria o alimento. Os javalis são porcos selvagens que buscam seu próprio alimento e não conhecem ração. Dou ao porco certas características e modo de viver, mas ele não está exposto a essa natureza, que às vezes aparece um predador e te mata, né? Então eu cuido melhor dele, dou certas condições, dou uma casa, coloco palha, o animal fica confortável, então como ele não está naquela natureza, que seria um animal em liberdade, eu o acomodo. E é verdade que às vezes eu preciso dar ração, mas de qualquer forma serve. Vou fazer cálculos para ver quanto vai me custar, o que mais custou criar o porco e toda a carne que ele vai me dar. E além de tudo isso, é por curiosidade, viu? Grave vídeos disso, quero ver. O mais importante é a liberdade, como eu disse antes, de ter alimento para o ano todo. Uma coisa é matar o porco, Acho. que é relativamente fácil. Sim, bom. Não, você coloca um... O que? É como se fosse um tipo de pistão aqui, claro. Sim, claro, mas e depois? O que vai na faca? Isso aí. Na faca, cara, claro. Isso é matar o porco. Você vai matar o porco? Na faca, sim, eu. Vou ver e você fará um pequeno ritual de sacrifício em agradecimento, porco. Não, isso eu agradeço muito. E na verdade quer dizer, tudo isso da matança eu estou documentando no meu canal. Está no YouTube, está tudo documentado com os motivos. Isso é mais profundo para mim, pois nunca fiz algo assim e quero valorizar. Sempre agradeço a todos os animais e plantas que vão me alimentar. Dou graças a eles. No fim, tudo. Toda a vida se alimenta uma da outra. As plantas. Um círculo? É um ciclo. Então, ao fazer o abate, eu poderia olhar para o outro lado e dizer, então não faço, né? Eu tenho um porco e compro a carne no supermercado, mas eu quero fechar o ciclo, porque se eu como carne, eu tenho que saber o que implica comer carne. Que comer carne implica sacrificar o animal, implica desmembrá-lo, implica tirar as tripas, implica fazer muitas coisas. Se estou confortável como presunto, linguiça ou qualquer coisa do porco, mas não quero ver como mato. Quero retomar essa coerência, pois mesmo não sendo o mais confortável, é o mais correto para mim. É o que devo fazer. Então, além de todas essas coisas da matança do porco, por exemplo, tem muito a ver com a tradição e a cultura. E então, quando estamos também tão afastados dessas coisas, estão sempre dizendo que a carne faz mal, que o porco isso, que quase é impossível conseguir um porco, que fazer uma matança em casa, como você vai fazer isso, que também proíbem todas essas coisas, no final, mesmo tirando a soberania alimentar, que é o que eles querem conseguir. Como resultado, também afastam nossa cultura e tradição. Sim, porque... Literalmente?
porque querem atacar nossa identidade, como o que somos, como Espanha, ou como a tradição hispânica. Todas essas coisas implica fazer uma matança do porco e todas essas coisas é o que É o que somos. realmente somos isso. E o que nos fez ser. As tradições nos trouxeram até aqui. Abrir mão delas pode nos afastar daqui. Exato, essa é a realidade. Mas temos a identidade como país e também como indivíduo, porque não vamos nos identificar com nada, não saberemos de onde viemos. E então, o que vai acontecer? Sem conhecer nossas raízes, não sabemos para onde crescer, pois estamos desenraizados. Quando você vai fazer a matança? 5 dias na semana que vem. Porque eu ia te dizer que eu gostaria, se você me convidasse, eu gostaria de ir. Se você quiser vir, Não sei se vou poder. se você quiser vir, É que eu estou agora mesmo. Já te contei que estou em pleno corte de peso, vou lutar no dia 30 de maio. Na verdade, este programa vai ao ar e ainda acho porque este programa vai ao ar antes de começarmos a vender os ingressos. E realmente não saberia te dizer se tenho tempo para ir aí, mas te juro que se você me convidar para a sua fazenda, eu adoraria ir de verdade. eu adoraria ser convidado. Além disso, como você está tentando perder peso, comer um bom sanduíche de porco vai te fazer bem. Sim, tudo. Se você tiver ovos sobrando, cara, me vende vários, eu compro de você. Muitos perguntam quanto valem os ovos, mas respondo: você acha que faço isso por dinheiro? Não, eu já sei. Mas para colaborar, Não, sim, quer dizer. eu acho que nisso eu sou uma pessoa que considera que se você me oferece algo, eu aceito como presente. Tudo bem, mas se eu for aí e te disser, ô, cara, posso levar uma caixinha de ovos para comer? Eu quero te dar algo, quer dizer, acho que é justo. Eu te agradeço. Eu te agradeço, sim. E quando eu dou ovos pra alguém, eu não dou, não. Mas assim, cara, isso não é o que te custou? Em termos monetários, o tempo é o tempo que você dedicou. Então, eu entendo perfeitamente que se eu te pedir, ô cara, eu quero levar daqui, já não quero mais comer ovos ruins. Vou te ver a cada 2 meses. Sim, olha, eu tenho eles aqui, esses ovos aí. Mostra a eles. Esses ovos, olha, esses ovos. Cada um é de bom, do seu pai ou da sua mãe. Não, são de galinhas diferentes. Mas olha, um é maior. Esse aqui é maior. Sim, esse aqui é mais branquinho e depois dele, não sei se a câmera mostra, mas é azul. Sim. Depois desse é mais marronzinho. Cada ovo é diferente, então a gente está acostumado a ir ao supermercado comprar ovos que são todos iguais, que você coloca na frigideira e... Isso é uma barbaridade, parece que nem quebra se jogar na parede. Olha, é que eu não tenho uma frigideira aqui, mas se você bater a casca aqui, quando você experimentar, quero que me envie um vídeo e me conte. Eu vou postar... Na verdade, cara, é pra dizer obrigado. O que me custou quebrar esse ovo é impressionante. Esse ovo, os ovos de pato. E além disso, são patos de raça, que são patos mudos, que não grasnam, não fazem barulho. Os patos fazem uma festa que você não imagina, mas esses patos não grasnam. Esse ovo é espetacular, hein? É que é espetacular mesmo. Sim, é muito legal. Cara, é como se fosse duro, sabe? Já os nossos, se você toca... E sim. O que eu ia te dizer? Voltando ao assunto do porco? Depois, como você trata a carne, cara? Como você vai separar, por exemplo, o que é para presunto, o que é para bifes? Claro, como você vai fazer isso? Claro. Eu não tenho experiência, como já disse, então vai vir alguém e vai me explicar, vai me dizer, olha, então, por exemplo, o presunto, as paletas, você quer curar, ou seja, para isso ou você quer fazer embutido? Eu, pelo clima onde moro e pela época do ano em que estamos, vou preferir fazer embutido para não arriscar tanto, porque no final é muita carne. E se eu digo vou fazer um presunto, opa, cuidado, um presunto curado pode ser que dê errado e você perde toda a peça. Então também depende muito do clima, tudo isso tem um tempo e talvez eu esteja um pouco atrasado para fazer a matança. Mas tudo bem, eu tenho um congelador e isso é uma comodidade, que talvez eu congele a carne e pronto. É porque você disse que chega tarde por causa do processo do porco. Talvez assim você teria abatido ele um pouco antes. Sim. Porque não pelo peso, porque o peso está correto, na verdade me dizem que está perfeito. Entre o peso que ele tem e a idade, a carne vai ficar muito boa. Além disso, comeram bolotas e alfarroba. O porco diz que a carne será incrível. Também anda igual aos porcos hormonados do supermercado, o que é outra questão. Totalmente. Então esse porco vai ficar incrível. O porco geralmente é feito para o inverno e já estamos nos últimos dias dessa estação. Então é o clima ideal para curar, fazer os embutidos e todas essas coisas. É um clima primaveril, de inverno, fresco. Você já vai fazer na primavera? Claro. Então, o lugar onde moro, como moro na montanha, é fresquinho, mas é muito úmido. Então não sei se vai compensar, também vou ter que ver. De qualquer forma, o que eu vi que posso fazer é congelar. Mesmo que eu faça os embutidos, posso congelá-los. E quando passar um tempo, talvez, então eu tiro e curo eles quando estiver mais fresquinho.
Ou também me disseram que dá para fazer na geladeira, já tem várias opções. Ou seja, sim. Cara, vai ser um desafio porque lidar com carne não é simples. Há detalhes importantes que podem passar despercebidos, então é preciso cuidado. Eu tô com uma vontade. Olha, quando me disseram que o Matalif não vai poder vir, eu pensei, então vou assumir e vou fazer eu mesmo, e vou. Então você vai cortar e fazer tudo isso sozinho? Eles vão me explicar, eu tenho que, tipo, Alguém vai explicar. Claro, não pode enfiar a faca ali. não, eu também já vi como se faz, mas claro, do dito ao feito tem um caminho, né? E eu preciso saber exatamente como fazer e tudo mais. Mas eu estou com muita vontade, fiquei super motivado. Quando me disseram isso, eu pensei, vou fazer e na primeira matança que eu fizer, vou fazer eu mesmo. Comenta todas essas coisas no YouTube, cara, principalmente, Trongo, eu tenho muito interesse nisso. Tomara que eu consiga juntar capital e realmente gostaria de comprar meu próprio terreno para poder fazer isso. Juro que, se tiver capital suficiente, colocarei alguém para cuidar de mim, caso precise realmente estar na cidade. Eu moro em um vilarejo, nos arredores da cidade. Pelo que eu faço, sou obrigado a estar bastante lá, eu não posso. Bom, Eu poderia, mas teria que largar tudo. mas você disse, pago alguém para cuidar disso para mim, não é? As pessoas vão te pagar por essa fazenda, esse terreno, onde você vai ter tudo isso. É isso que querem, você não vai contar para elas. Você me manda alguém da sua comunidade, alguém de confiança, alguém da sua comunidade, que aliás ele ensina a ser autossuficiente com base na experiência. Ele não faz isso como um negócio, mas para quem quer aprender tudo isso, entende o que acontece. Existem duas maneiras de aprender as coisas. A primeira maneira é quebrando a cara sozinho, como aconteceu com ele, e a segunda maneira é evitando todos esses perrengues, com alguém que já passou por isso. E aqui está o Iker, que realmente eu fico impressionado com o fato de ele ter tudo isso e só ter 22 anos. Você é um cara foda, quero que saiba disso. E acho que seu estilo de vida é realmente o estilo de vida natural. Só faltam crianças correndo por aí. Ali está minha namorada, sua bela dama. O cavaleiro, e você tem a fazenda, tem a vida dos sonhos de muita gente. Você é o verdadeiro antissistema. Sim, isso é verdade. E também o que você falou sobre aprender com alguém que já fez isso. No meu caso, por exemplo, eu tive um monte de problemas. Quer dizer, se alguém chegasse pra mim, um Iker de um ano atrás, e me dissesse, olha, você tem que fazer isso assim, para, por exemplo, placas solares, você tem que fazer assim, você mesmo pode fazer, e eu, sério. Sim, você tem que fazer isso e tal, e você sabe fazer. Eu diria que teria pago qualquer valor, mas não achava ninguém. Por isso criei a comunidade nacional, já que muitos não sabem por onde começar. Um esmagador exato. Então eu digo, olha, vai ser a experiência, eu não vou te dizer nada, porque o que mais importa é a minha experiência e te mostrar, ou seja, a minha autoridade. Não é mais do que como eu já vivo isso, ou você pode comprovar por si mesmo. Eu não posso te dizer de que forma. Não, olha como eu vivo e como eu fiz. Só isso. Se você quiser fazer isso, eu te ensino a fazer. É simples assim. Eu não vou ficar entrando em coisas técnicas, não. Eu sei. Por exemplo, instalei placas solares em casa e tudo funciona perfeitamente, tem luz. Animais, olha, você faz, ordenha a cabra para fazer queijo, manteiga, tudo isso. Mas como dizem, o caminho se mostra caminhando. Não posso te mandar ir até a faixa de pedestres e parar completamente, simplesmente vou e demonstro com atitudes, não com palavras. Cara, eu ia te perguntar, quais foram os maiores desafios que você encontrou na hora de começar seu projeto de autossuficiência? Olha, vou separar para você, tá? Primeiro seria encontrar o terreno onde as meninas, isso é mais. Embora em relação ao tempo não tenha sido difícil, mas em relação à vontade, foi muito. Então, para mim, esse foi o primeiro desafio que resolvemos. Esse é o mais importante e é o principal. Se quiser ser autossuficiente, não adianta morar na cidade e tentar criar galinhas na varanda. Para isso, precisa ter um terreno. Então, para mim, esse foi o primeiro desafio, o terceiro, pam. Claro, aí você vai e busca informações na internet e dizem pra você, sim, procura no Idealista. Claro, não é propaganda, mas no fim, nessas grandes imobiliárias, todo mundo está lá e você não vai achar joias. Então, aí tem sites ou lugares específicos que não aparecem, que você tem que ficar procurando e com a experiência você percebe que tem que encontrar. Existem grupos privados que exibem imóveis fora das grandes imobiliárias. Esse foi o principal desafio que precisei enfrentar, o primeiro e o segundo. Eu diria pra você, os painéis solares, já te falei, fui enganado com os painéis solares. Bom, foi um problema essa fraude. E no final tive que aprender sozinho, a trocar fisicamente os painéis solares. Porque também, algo muito importante que também tive que resolver,
Outro problema, para mim perfeito, é a contaminação eletromagnética emitida pelos painéis solares, a radiação. Isso não é conversa de místico. Quem tem painéis solares pode usar um medidor para ver nas bordas o campo eletromagnético e elétrico de uma instalação fotovoltaica. É impressionante. Isso é super nocivo para a saúde, ter painéis solares em cima do seu telhado, mas é que é muito, muito, muito negativo. E eu tive que resolver isso deslocando os painéis solares para o outro lado do terreno. Tive que passar um cabo, fazer uma estrutura, também comprar filtros específicos para essa contaminação eletromagnética. Um monte de coisas, além da instalação, que isso me custou muito e tive que aprender do zero, a contaminação eletromagnética. E eu diria, o desafio mais complicado que encontrei. De animais, vou te dizer dois. A primeira é enterrar 3 cabras. Isso é um desafio. E também, quando você vive desse jeito, você se conecta com isso, a vida e a morte. A morte a gente vê como algo muito distante, mas os animais acabam morrendo. Por exemplo, minhas cabras morreram de timpanismo. Isso também você aprende com a experiência. Elas comem capim muito fresco. O que acontece é que fermenta no rumen, que é o principal estômago que elas têm. Então ele incha e literalmente estoura, empanturra, empanturra, empanturra e morre. Então, enterrar a cabra que um dia está bem, mas é que acontece de uma noite para o dia e ver ela agonizando à noite é muito difícil. Então, claro, aprendi como fazer tal e coisa, mas isso você aprende com a experiência. E o segundo desafio, que não é tão dramático quanto o primeiro que eu encontrei. O segundo problema com os chanichos é a questão do porco. Então, para conseguir um porco onde eu moro, o que eu tive que fazer, ninguém queria me vender um porco em lugar nenhum. Onde eu ia, tinha várias fazendas de porco. Chegava lá, via um porco e eles falavam como se fosse normal. Não, é que eles controlam até a ração. Controlam até a ração. Ou seja, eu tenho que prestar contas da ração que eu compro e da ração que eu gasto. Muitos criadores me perguntavam se eu queria trabalho, e eu respondia que queria um porco. Brutal. Agora eu entendo porque eles fazem isso e impõem isso. O governo está em cima deles. Exato. E por trás de tudo, o que está? Controlar, tirar nossa soberania. Por quê? Se eu deixo tudo acessível, Jota, não te proíbo. Até incentivo que produza sua comida. Mas que negócio existe se você pode produzir sua comida? O mesmo vale para o porco. Você vai estar mais saudável, vai ser mais autossuficiente. Não vai me dar dinheiro, não vai gastar com ansiolíticos, antidepressivos, comprimidos, farmácia, médico. E é um absurdo. É isso que você procura. Então, quando consegui o porco, ainda bem que consegui o porco, me custou muito, muito tempo, mas eu consegui. Para mim, claro, quem tem um porco pode produzir comida por muito tempo, gastando pouco. Depois também a caça. A caça é outra coisa, eu vou virar caçador em breve. Na verdade, fui caçar outro dia com um amigo, lá nas montanhas. Brutal, cara, caçamos um cervo enorme lá. Ele caçou no dia anterior e viu um baita cervo, é brutal. Tem carne para muito tempo? Com um animal que você não precisou alimentar nem cuidar, ele está simplesmente livre. O animal não sabe o que é um curral, não sabe o que é, sei lá, uma ração industrial. O animal está em liberdade, então você vai lá, mata e pronto. Essa é a melhor maneira, eu acho, de se alimentar para você, economicamente e para o ecossistema. Depois vem os veganos falarem comigo sobre caça, dizendo que não se deve caçar, mas você compra comida no supermercado. De onde acha que ela veio? Porque tiraram terra, tiraram floresta, tiraram montanha, montanha não, mas tiraram um ecossistema natural para construir a cidade. E nesse ecossistema natural, havia cervos, javalis, corços e várias coisas que não existem mais só para você comprar no supermercado. Então que venham me dizer que a caça isso ou aquilo não é coerente, não é coerente. Quero te perguntar, quantos animais você tem e quais são? Como? Quais animais e quantos você tem? Beleza, então olha, do menor para o maior, beleza, vou te falar. Os que por ordem, assim como eu, também fui adquirindo. Primeiro tive galinhas, tive umas 30. Agora tenho um pouco menos, porque algumas também já estavam ficando velhas. Pro caldo tal, porque isso não sei se você sabe. Galinha velha faz um bom caldo de galinha. Se diz. Também se diz de outras coisas. Pequena brincadeira. Bem, então galinhas. Eu tive 30, cerca de 30 com 2 galos. Galos lindíssimos, meus 2 galos. Que além disso, ou seja... Eram verdadeiros conquistadores. Já te digo. Mas eles ficam o dia todo, viu? Transando o dia inteiro e ainda por cima. Não sei se você sabe, mas os galos não têm pênis. Você sabia disso? Não. Pois não tem pênis. E como eles transam? Porque, é uma cloaca.
Então, um fica em cima do outro e sabe como um cano de encanamento que encaixa assim e a água passa. É a mesma coisa, mas com o galo. Ele curte isso? Acho que sim, porque ele fica o dia todo nisso, mas as galinhas também ficam lá o dia todo. Que tiram do galo? É pesado, né? Olha, também não vamos violentar as galinhas, né? Ah, cara, eu me dou bem com a Fanny, coitada. Não falo dela. Falo que essa sim. É que ela disse, os galos violentam as galinhas. Isso foi o que ela disse. Quer dizer, o meme, né? E também não é pessoal. E então, galinhas e galos, primeiro, depois tive pintinhos, que as galinhas chocaram. E os pintinhos fugiram, todos os pintinhos morreram por coisas da vida. Eles fugiram do lugar onde estavam. E eu tenho cachorros por aí, eles não fazem nada com as galinhas. Mas bem, eu acho que um pintinho eles comeram, simples assim. Os cachorrinhos comeram. Quantos você tem? Agora eu tenho vários. Tem o chihuahua dos meus pais, que estava na cidade, e o outro chihuahua de 12 anos que morava lá. E bom, toda vez que eu vinha para o campo eu a levava comigo. Vamos, Miley, que é o nome dela. Vamos com as cabras e ela ficava super feliz e agora está lá com a gente em casa. Tenho o Rock e a Noob, dois cachorros lindos que tiveram vários filhotes, cerca de 9. Fiquei com um, o Caracol, e depois tenho outra cachorra, Valentina, que também teve 7 filhotes com o Rock, que é ainda mais danado que o galo, já nem sei. Ainda bem que tem um amigo que cuida dos cachorros pra mim. Senão, Não dá. não precisa. Basicamente, Os cachorros não são autossuficientes. Os cachorros precisam ser cuidados. tem que dar, dá sim e bom. Além dos cachorros, também tenho as galinhas, os galos e agora tenho patos também. Tudo no mesmo curral, por assim dizer. Tenho 2 patas e um pato, mas o pato é enorme, é assim, desse tamanho, viu? É impressionante o pato, isso como eu disse, são patos mudos, que são muito bons para carne em geral. As raças para carne e as raças para produção. Quanto, por exemplo, ao leite das cabras ou para as galinhas também para produção, o que quer dizer que botam muitos ovos. Para carne, tem que dizer que são muito grandes. O mesmo com as cabras para leite. Produzem muito leite. Para carne, dão filhotes muito grandes. Pois é isso. Então eu tenho patos mudos que são para carne. E agora um amigo meu da comunidade de Itios me deu ovos de patos Kaki Campbell, uma raça diferente dos patos mudos. E esses patos são muito bons. Porque esse ovo qual é? Esses são patos mudos. Esse é do seu pato. Do meu pato, da minha pata? De você... Bom, sim, se diz pato, mesmo que seja fêmea, né? Não sei. Quer dizer, diz pata, não. É pato que não se senta aí. A pata fêmea? Eu acho que é pata, não como a da cadeira. Sim, não sei. Estamos ficando meio estranhos, né? Isso é estranho. Você diz pato, não a pato. A pata ou a pata? Não. É pato. Ui, debate. Coloca nos comentários se é pato. Como se diz pato fêmea? Pata? Não, é pato mesmo. Então, É o pato, é uma pata, é um pato. Não, já até sou estranho a palavra pato, já... veja, esses ovos são dos patos mudos e são maiores, pois os filhotes também são maiores. Por exemplo, os ovos das Kaki Campbell são parecidos com os de galinha, porém menores. Isso ocorre porque geram filhotes menores, mas que botam muitos ovos. Patos Kaki Campbell põem mais ovos que galinhas. Você tinha razão, é pato. Confio no ponto eletrônico, que é pato. É pato, é pato, é pato, é pato. Ei, eu pensei que pato era tipo tudo. Bom, isso vai ser cortado. Burro, isso não vai ser cortado, isso fica. Eu não sabia. Eu também não sabia. Eu também digo ovos de pata, mas já que digo pato, bom. Então, os Campbell botam mais que as galinhas. É de ficar de boca aberta, né? Sério. Eu tenho um amigo, na verdade, o que me deu os ovos, ele me diz: já estou cansado dos ovos de pato, de pata, e já estou cansado dos ovos. E eu vou. Ele ia colocar mais galinhas, mas os patos também exigem cuidados. Por enquanto, tenho galinhas e patos. Depois cabras. Quantas eu cheguei a ter? 8 morreram, 3 morreram por causa do tipanismo, mas é porque, claro, eu não sabia. Em 2 dias elas morreram. E bom, e outra coisa é que as cabras também, olha, são muito ruins, são animais de grupo. E quando chega uma nova, elas batem nela e mataram a outra a golpes. Cara, sério? Sim, cara. Trouxe uma, eu dou nome pra todos os animais, uma que se chama Pionza. Coloquei o nome de Pionza. Por quê? Porque ela tinha só um chifre. Tinha um chifre e o outro não tinha. Então, claro, parecia uma peão, por isso coloquei esse nome. Meu irmão me disse que eu sentenciei ela desde o primeiro dia, porque ela ia de um lado pro outro, levava uma pancada de uma, levava de outra, e no final mataram ela. Então, agora eu tenho 4 cabras. Sim, 4 cabras e um cabrito, um macho pra cruzar com elas. E depois tem uma que me deu 3 cabritos, 3 machos.
E depois tem outra que é a minha favorita, a favorita do meu irmão, que é a Amápola. E ela me deu cria. Uma cabritinha linda, muito valiosa, branca e fêmea. Prefiro fêmeas, pois quero cabras para leite. Então eu tenho 4 cabras, um bode macho, 3 cabritinhos pequenos e uma cabra pequena também, que vai ter os cabritinhos machos. Que pariu há um mês e meio, e a outra pariu faz pouco tempo, uma semana ou algo assim. Mas claro, os cabritinhos que são 3 são assim, porque são muito pequenininhos, porque claro, eram 3 e não tinham espaço. Mas a outra que é única é igual aos demais, e o outro tem um mês e meio a mais. A tia está muito enérgica. Foi da mãe que peguei o colostro, aquele primeiro leite que te expliquei. E como você se sentiu com o colostro? Tem um vídeo fazendo a receita, é incrível, não é leite, mas tem muitas proteínas de defesa. No fim tem bastante disso. Isso não é tirado pelo filhote. Quando há só um, é preciso ordenhar para evitar mastite, uma infecção nas tetas causada pelo acúmulo de leite. Produz mais do que o filhote vai consumir. Exato, pode infeccionar e causar dor, então é preciso ordenhar-se. Quando você tem um colostro, ele é muito mais amarelado, porque tem muita gordura e quase não tem água. Então, esse colostro é uma receita. Quem já provou o colostro sabe que é muito forte. Você coloca para infusionar com canela, com limão, com casca de laranja, são receitas. E você vai esquentando, sem deixar ferver e de repente ele coalha. Ou seja, é como arroz doce ou queijo cottage que fica assim, granuloso. Então fica com uma textura granulosa, com canela e um pouco de mel. Isso é sensacional. Além de te deixar super animado, cara, isso tem um monte de... Te anima muito, te dá vontade de fazer tudo. Sim, não, olha, não é afrodisíaco, mas quero dizer que te deixa muito forte, porque no final, é isso, no final. O leite é tão bom, porque os mamíferos, o único alimento que é feito para digerir, bom, o ser humano também, é o único alimento que é feito. O leite materno é o único alimento feito especialmente para nós e outros mamíferos. Então, claro, você tomar isso que faz um bebê crescer, que dá força, que o deixa saudável e tudo mais, é brutal. Além disso, se for cru, então é brutal. Então, o colostro, que não é leite para fazer o bebê crescer, é o primeiro leite que dá para fornecer todas as defesas, para que o cabritinho nasça e não fique doente e tudo mais. Então, isso é brutal. Se alguém já teve a oportunidade de provar o colostro, vai saber. Eu quero provar. Provar um colostro, cara. Vamos ver se a próxima cabra que eu tiver me dá um e eu faço mais colostros. Cara. Se fizer um colostro, me avise. Quero gritar para a lua em volta da fogueira. Ontem também teve lua cheia aí, super bonito, cara, assim. Ontem teve lua cheia. Cara, claro, aí dá pra ver as estrelas, dá pra ver a lua. Incrível, tipo, eu estava deitado na cama e via, bom, eu tenho muitas oliveiras. E vejo o fundo da Rua das Oliveiras, à noite, sabe? Por causa da lua cheia, as estrelas ficam incríveis e dá pra ver todas as constelações. Não estamos acostumados a ver tantas estrelas e a lua assim. Está conectado também com essa parte que é mais escura. Todas essas coisas também nos influenciam. E quando você está mais conectado com a natureza, eu percebo isso totalmente também. Irmão, acho espetacular o seu estilo de vida, cara. Te admiro muito. E, poxa, tomara que mais pessoas tenham coragem de sair do sistema, porque isso seria realmente a ruína dele. Que mais pessoas sejam autossuficientes, certo? Existem duas formas de quebrar a Matrix. Uma é tendo liberdade financeira para fazer o que quiser e o Estado não poder te dominar através da roda do rato. E a outra é a que você tem. Não digo que liberdade financeira seja ruim e não precisa ser uma ou outra. Mas, por exemplo, mesmo com muito dinheiro. Por exemplo, se você mora em qualquer apartamento ou casa da cidade, mas todos os suprimentos dependem do sistema, que liberdade existe nisso? Entende? Se no final, quando aconteceu o apagão, por mais dinheiro que você tivesse, você não podia ter, se isso se prolongasse, por exemplo, você não podia ter alimento. A menos que tenha uma despensa ou esteja preparado com seus animais. Se for como antigamente, também não precisa de tanto dinheiro. Mas eu acho que essa é a verdadeira liberdade, na minha opinião, é não depender, porque você não pode depender economicamente. E você pode ter liberdade financeira, o que é bom, mas para mim, com essa liberdade financeira, o que eu faria é que todos esses serviços mínimos dos quais eu também dependo do sistema. Porque além de depender do dinheiro, você precisa dos serviços oferecidos. Conseguir tudo por conta própria, produzir alimento, energia e água, exige preparação. Com dinheiro é possível fazer mais, entende? Era assim. Pois é. Iker, a verdade é que foi um programa espetacular. Você é uma pessoa que realmente está fora do sistema. É que, perdoe a redundância, não tenho muito mais a dizer. E eu te admiro muito, principalmente pela sua juventude, seu foco, seus princípios e seus valores. Para encerrar, alguma mensagem ao público?
Sim, bom, antes de tudo, muito obrigado a você, Jota, e também quero agradecer em parte por pessoas como você e outras pessoas que estão nas redes. Também são pessoas que fazem você despertar para esses pontos de dependência do sistema, com coisas mais flagrantes. E no final, acho que no começo são pessoas como você que inspiram outras pessoas a deixarem de depender. E o que eu estou vendo é simplesmente o caminho. É como uma via de escape que eu encontrei e um caminho que eu achei para sair. Mas acho que se não existissem pessoas como você que ajudam a despertar essas consciências, eu não estaria aqui. Então, primeiro, obrigado a você por me convidar para o podcast e em seguida para todas as pessoas que estão nos assistindo. A única coisa que eu digo é que se vocês querem levar uma vida mais natural ou mais conectada com a natureza e tal, e querem fazer a mudança de sair da cidade ou ir para o campo e serem mais autossuficientes, recomendo, acima de tudo, que sejam coerentes com seus atos. O que isso significa? Que se, por exemplo, eu moro na cidade e quero ir para o campo, eu tenho que deixar muitas coisas para trás, tenho que mudar e tenho que me apegar à mudança. Por assim dizer, porque as pessoas sofrem com a mudança, sofremos mudanças, mas não precisamos sofrer por elas. O que significa que se o vento sopra para a esquerda, devo ir para lá, mas não posso ir contra a corrente. Não deve me afetar que o vento não sopre na direção que eu quero. Então é preciso saber surfar e ir a favor da direção, das circunstâncias que acontecem ao seu redor. Eu diria para as pessoas serem coerentes, abraçarem a mudança e enxergarem nela uma oportunidade de crescer, não algo ruim. E que, acima de tudo, se quiserem algo como uma vida mais autossuficiente ou qualquer outra coisa, é que isso transcende, que suas ações e seus pensamentos sigam na mesma direção. Se você quer ir para um lado e está pensando em realizar algo, mas suas ações te levam para um lado completamente oposto, você não vai chegar ao caminho. E não é de forma alguma falta de união, então é preciso se unir, ter muito claro para onde você quer ir. E bom, depois você vai sozinho. Muitos me perguntam, como você conseguiu? Eu respondo, querendo. Se eu explicar o como, direi, encontrei tal e tal maneira. Existem 1000 formas. Se eu disser J, como ir ao centro de Madrid, você dirá que há 1000 maneiras. Mas se eu disser que quero ir para Madrid, só existe um querer. Por isso, se focarmos no querer, se focarmos no que queremos, depois as maneiras vão aparecer sozinhas. Por isso, se queremos algo, não devemos nos perguntar o como vem sozinho, porque se pensarmos no como, ficamos paralisados. Porque existem 1000 maneiras de realizar qualquer coisa, existem 1000 maneiras de fazer as coisas. Então, se focarmos na maneira como vamos fazer, já perdemos essa perspectiva. Dizemos, beleza, existem muitas maneiras, então travo. Mas se você realmente quer e foca nisso, encontrará o caminho. Como dizem caminhante, o caminho se faz ao andar. E é assim, porque você também não precisa saber o caminho que vai traçar, simplesmente até onde você quer chegar. Então aí o caminho aparece sozinho. Pois é, Iker. Excelente mensagem, senhores. Isso foi tudo por hoje. Espero que tenham gostado do programa. As redes sociais dele vão estar na descrição. Todo mundo que quiser seguir, todo mundo que quiser aprender a levar uma vida autossuficiente, recomendo fortemente que vá lá e siga. Uma grande pessoa e, acima de tudo, Com muita coragem. é com muita coragem, e este presente é um dos melhores presentes que já me deram. Para mim, nunca. Embora eu ache que isso tenha ferrado minha vida, porque eu nunca mais vou querer outra coisa. Muito obrigado, Iker. Muito obrigado a você, Jota. Até o próximo episódio de A Fatoria, senhores. Tchau.